classificação apenas 2 pontos de diferença, viajou o São Paulo e faturou mais 3 pontos. Contra a equipe do Cruzeiro, então vamos mudar aí de Maracanã para Belo Horizonte para mostrar a vitória do São Paulo, 2-0 na equipe do Mano Menezes. Coloca na tela aí para os comentários do PVC, do Edmundo e do Savoia. O seu destaque foi Diego Aguirre, né, Savoia, na abertura do programa? Foi destaque não só pelo trabalho, mas pela forma como ele está lidando com o sucesso. Eu, ouvindo o Diego Aguirre após os jogos, em momento algum ele se coloca como sendo o cara, né? Ele divide os méritos, hoje dividiu até com o técnico da base, o Giardino, mas fundamentalmente o Diego Aguirre, ele resgatou a autoestima do time em relação ao ano passado, que tinha medo de jogar. São Paulo tinha medo de jogar, os caras queriam se livrar da bola. O que ele fez? Primeira coisa, ele tirou o Nenê da beirada, pôs o Nenê para flutuar no meio. O Diego Souza era um jogador que não vinha jogando bem, estava um pouco acima do peso, ele chamou o Diego Souza e falou: Diego, você vai jogar comigo, mas só que você tem que baixar o peso e treinar melhor. Você treinando melhor, você volta pro time. Ele escolheu 2 jogadores de beirada que tanto atacam como fazem a recomposição defensiva, fecham o espaço. O Rojas, que chegou muito bem, hoje foi fundamental na vitória do São Paulo, e o Everton. Elevou o patamar ofensivo, a velocidade do time. E o time ficou mais. O time consegue controlar o jogo com tudo isso, com essas modificações. O São Paulo é um time seguro hoje. Ele sabe que dificilmente vai tomar gol, consegue controlar o adversário, né? Fez isso de novo com o Cruzeiro. E tem um contra-ataque mortal. Sempre usando as inversões. Hoje foi com o Reinaldo pela direita que inverteu. O Rojas também é um jogador que tem uma visão de jogo muito importante, porque no detalhe que você vê com o jogador diferente ou não, tinha 2 jogadores impedidos. Um jogador normal ia fazer o passe e o segundo gol não ia sair. O que ele fez? Ele segurou a bola, levantou a cabeça, procurou quem vinha de trás, fez o passe e o São Paulo fez 2-0. Tudo bem. Tudo isso, tem gente que acredita sorte. Mas o Barcos perdeu um pênalti, tudo bem. Eu não acredito em sorte nem azar. Eu acredito em capacidade. Então, o São Paulo, é um time seguro, é um time que tanto em casa como fora de casa, ele consegue controlar o jogo, controlar o adversário e se controlar emocionalmente. É um time que não se perde mais pela cabeça. Está ganhando, ele continua jogando da mesma forma. Se está perdendo, ele também não se desespera, não dá o contra-ataque para o adversário. É um time que está me surpreendendo pela rapidez com a qual o treinador tirou o time daquela zona de desespero para um time absolutamente consciente e um time que sabe o que faz em campo. E que vem mais uma mudança aí, né, PVC? Militão tem mais uma semana para trabalhar com a equipe de São Paulo, um jogador que se destacou bem. E Bruno Pérez, que deve entrar daquele lado, é isso? Hoje entrou a Araruna. Então, ele não confiou ainda no Bruno Pérez pela condição física do Bruno Pérez, que ele está sendo trabalhado para entrar depois. Entrou no lugar do Nenê depois. Ele entrou depois no segundo tempo. No lugar do Nenê. Porque ele está se recuperando. Se ele tivesse pronto, ele começaria o jogo. Não começou ainda porque não estava programado para ele entrar. O Bruno Pérez deve entrar. Eu fiquei na dúvida se o Militão tem mais 2 jogos para fazer. Ou seja, tem Colón e tem Vasco. O final de semana. Tem mais essa semana. Até o Vasco. Mas se ele jogar o que ele jogou na primeira partida depois dele estar vendido, não precisa jogar. O Militão é um belíssimo jogador, mas o pior jogo dele nesse ano foi contra o Grêmio. Ele entregou os 2 gols em cima dele. Então, desse ponto de vista, se o Araruna não estiver bem, joga o Araruna. Contra o Colón, contra o Vasco. O importante é para o São Paulo ganhar os 2 jogos. E abrir mão, né? Encaminhar a classificação na Sul-Americana e, eventualmente, como o Flamengo joga em Porto Alegre e o São Paulo joga em São Paulo contra o Vasco, pode ser a rodada do São Paulo líder. Pode ser o São Paulo ganhar do Vasco e o Grêmio ganhar do Flamengo. Nesse caso, o São Paulo passa o Flamengo. Ou empata em pontos, o Flamengo empatar em Porto Alegre, o São Paulo ganhar no Morumbi. Mas aí não pode correr o risco. Tem que entender se o Militão está com a cabeça boa para jogar. Já que vendeu, pode ser que seja o caso de não jogar mais com ele. Agora, o São Paulo está muito forte também, por tudo que o Savoia falou. E eu acrescento a questão de como o Raí mudou o ambiente. O Raí, o Ricardo Rocha, o Lugano, a questão de olhar, resolver questões
como essa do dia do Diego Aguirre sentou com o Diego Souza para dizer: se você treinar do jeito que está treinando, você não vai jogar comigo. Foi um dia depois do Raí. O Raí voltou da viagem do jogo contra o Ceará, a gente contou aqui na época. O jogo contra o Ceará 2-2 no Castelão. O Raí saiu de lá aos 20 do segundo tempo para poder estar no treino da segunda-feira para falar para o Diego Souza o que ele queria. E uma das coisas que ele queria era fazer reunião na terça-feira, que era a folga do Diego Souza, com o Diego Aguirre, o Raí e o Diego Souza. E foi a reunião em que o Aguirre falou pro Diego Souza: se você treinar como está treinando, não vai jogar. Isso também transmite para o resto do time. Claro, né? você passa... É um recado que você dá pro cara do time, o cara que custou 10 milhões. Se esse cara não treinar direito, não fizer uma boa semana, não vai jogar fim de semana, imagina os outros. Então mudou o ambiente, mudou a cara do time. Então pode ter reunião com o Nenê essa semana, hein? Pode que ele saiu bravo. Pode ter Mas reunião isso com daí o Nenê, é uma coisa normal, não é um... Sabe, o cara não gostou de ser substituído. Eu não vejo grandes problemas por causa disso, Ele não. cumprimentou o colega, depois que ele pegou o copo d'água e jogou fora. Mas a reação dele depois, na hora que o Barcos perde o pênalti, já dá demonstrações de que estava tudo ok. Eu gosto da atitude. Eu não sou rebelde, não, gente, por favor. Imagina, apesar de ter sido. Edmundo, você não precisa apesar de ter sido. Não, eu gosto que o cara fique incomodado quando é substituído. Olha ali, ó. Ele sabe, sem faltar respeito com o treinador. Até porque quem ia entrar era o Bruno Pérez. Então, assim, ele ficou assustado. Como é que um lateral vai entrar no lugar do meia atacante? Por isso ele ficou surpreso. Só que aí o Bruno passou para a lateral e o Araruna foi para o meio, para reforçar a marcação. Me chamou a atenção também, não sei se a gente tem, a coletiva do Aguirre depois, dizendo claramente o que o time dele faz em campo. O que o time dele faz? Se defende e joga em contra-ataque. E falou sobre o Nenê também. Falou sobre o Nenê? Falou. Ele falou o seguinte: eu penso no melhor para o time. Perguntado sobre o Nenê aborrecido na saída e depois no banco, ele respondeu também. Ele falou: temos aí, vamos ouvir o aqui? É mais fácil? É melhor. Coloca ele no microfone, Fox Sports. E sobre Nenê, eu tomo as decisões que acho melhor para o time. Seja quem seja, eu quero que São Paulo ganhe e vou fazer o que acho melhor. É isso aí, eu tomo decisões pensando no time. Essa parte eu não tinha visto. Eu vi quando ele falou, questionado, o seu time joga só de contra-ataque. Eu priorizo me defender e isso ali na frente vai ter que ser mudado. Apesar do São Paulo ter muito talento, os 4 homens de frente são talentosíssimos, né? E o fato do Diego Souza não ficar lá estático lá dentro e rodar ali com o Nenê no meio campo faz o time ser veloz pelos lados e muito técnico por dentro com o Nenê e Diego Souza. E a presença dentro da área, né? A bola vai chegar à linha de fundo, entrar na área é fundamental, como fez o Diego Souza hoje. Enfim, se esses jogadores mantiverem a performance que eles estão tendo com o Diego Aguirre, vai ser difícil São Paulo e Flamengo não disputarem o título até o final. É engraçado como muda rápido, né? Você pega o São Paulo hoje, jogou sem os 3 suspensos e o Jusilei machucado. E ainda assim você olha e diz: São Paulo tem um elenco suficiente, tem um time competitivo, tem um time quanto que tá tempo brigando, isso mudou? Ganha fora de casa em 2 meses. Pai, o jogo contra o Ceará, que é o jogo... Mas quando as coisas vão bem, ninguém se lamenta. Você jogou uma dupla de volantes... Lisieiro e Luan. Dois meninos. E ninguém... Você não viu ninguém do São Paulo se lamentar. Claro que o Raí reclamou dos cartões, né? Que tiraram os jogadores mais experientes. Mas é porque o clima é bom, o ambiente é bom. E outra coisa, quando você está na fase ruim, que erra passe de 2 metros, o cara não quer receber a bola. Se tem um espaço vazio, ele tem que correr para receber, ele fica quieto, dá para o outro. Na fase boa, o Reinaldo, que a torcida queria matar, inverte a bola. Tá vendo? De 50 metros. O Diego Aguirre ressaltou também o Rojas. Elogiou o futebol. Olha chegada. Olha aí. Ó. O Mano reclamou de não ter sido feita a falta aqui
E do outro lado também, ou no começo da jogada, ou do outro lado. O Everton recebe, Que passe, hein? Olha ali, ó. dá para... É Roja, Everton e Everton. Aí, Confiança é tudo, né? O Reinaldo fez uma excelente temporada com a camisa da Ponte Preta, depois fez uma excelente temporada com a camisa da Chapecoense. E agora está se firmando no São Paulo, no jogo que o Everton não jogou, no Morumbi, ele jogou lá na frente, jogou como... Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Na análise e fez 2 gols. Carille indicou a contratação do Reinaldo pro Corinthians. Ah, é? No começo do ano se falava que o Reinaldo podia ir para o Corinthians e o São Paulo tinha definido que o Reinaldo ficaria voltando do empréstimo para a Chapecoense. Na época, a gente dizia aqui, a informação que eu tenho é que o Reinaldo vai ficar no São Paulo porque o São Paulo quer pela temporada que ele fez na Chapecoense. Aí o João Rojas puxando... O João Rojas veio quase de graça. Olha como ele espera, tem jogador impedido lá, 2. O Everton, né? E ele espera, é jogador que tem visão global, né? Ele não joga olhando só para frente. Ele percebeu que os 2 estavam impedidos, segurou a bola, olhou para trás, o companheiro estava se aproximando, ele deu a bola e o cara fez o gol. É como ele espera, quer ver? Ó, tá impedido, ó. Ele corta por dentro, espera e faz o passe. É jogador que pensa para jogar. O São Paulo perdeu 6 jogadores nesse período de negociações. Já saíram 50 do Brasil. O São Paulo perdeu 6, o Corinthians perdeu 6. Mas o São Paulo entende que quem saiu era quem o grupo não queria ou quem não estava afim de ficar no grupo. Cueva. Caso do Cueva, caso do Petros. Então, o São Paulo entende que perdeu jogadores que não estavam, que não iam ajudar. Então não perdeu. Ganhou o Rojas. O João Rojas é um jogador que veio praticamente de graça e que caiu perfeito, como disse o Savoia, lado direito, ele fecha o lado direito na marcação e dá a saída de bola pelo lado direito também, muito bem como na jogada do segundo gol. Nadine, 2-0 para o time do São Paulo, jogando, teve pênalti no jogo também, né? Teve pênalti marcado e pênalti não marcado também. E tudo certo ou não? Não? Não certo. Nem tudo foi certo, mas o Wagner Magalhães, árbitro do Rio de Janeiro, esse lance que a gente está mostrando agora é o pênalti não marcado, onde o Dedé ele abre o braço esquerdo, bloqueia a passagem da bola. Pênalti. Isso é pênalti e seria cartão amarelo porque é em direção ao gol. A 47 minutos do segundo tempo, a arbitragem não entendeu dessa maneira, não marcou a penalidade a favor de São Paulo, que já estava ganhando de 2-0, mas o fato de, se eu analisar bem a imagem, o braço direito ele tem o cuidado de recuar e o braço esquerdo ele deixa aberto, isso ele amplia o espaço, bloqueia a passagem da bola, seria infração, penalidade, foi dentro da área e não foi marcado por Wagner Magalhães, que é o árbitro da FIFA do Rio de Janeiro. Pênalti não marcado pelo árbitro. Teve outro pênalti assinalado. Esse aí no ataque do Cruzeiro, o Arrascaeta, não é? Anderson Martins derruba o Arrascaeta, que é um pênalti claríssimo. O Anderson Martins ainda teve aquela cara de pau, vamos dizer assim, de reclamar com a arbitragem, reclamou muito, mas o pênalti foi claríssimo. Ele não chega na bola, derruba ali o Arrascaeta, foi bem marcado pela arbitragem. Pênalti. Então tá aí, um árbitro... O árbitro não deu o pênalti para o São Paulo, que existiu segundo a Nadine Bastos, e esse aí marcou corretamente. Nesse pênalti aí, o Barcos foi para a cobrança e jogou no travessão. Tá certo? Bom, temos aí os compromissos do São Paulo.